Avi hari salul kayai vereya orani nisa berwan harbai inkalpa Nos Estados Unidos, Donald Trump reconheceu hoje Jerusalém como capital de Israel. Trump disse ainda que vai transferir a embaixada americana de Tel Aviv para a cidade sagrada. Sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, esse pedacinho da Terra Santa é o centro da mais delicada disputa diplomática do mundo. Indivisível para israelenses e também reivindicada pelos palestinos que querem Jerusalém como capital de seu futuro Estado independente. O lado ocidental já abriga o parlamento, os escritórios do primeiro-ministro e do presidente de Israel. O lado oriental é povoado predominantemente por árabes e colado à Cisjordânia, de onde os palestinos não arredam o pé, apesar da brutal ocupação militar israelense desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e do avanço dos assentamentos judaicos. E aí, depois de meio século de tensão, entra em cena Donald Trump, grande aliado de Israel no Oriente Médio, para acender uma faísca no palheiro. Reconhecer Jerusalém como capital de Israel, ele disse, é reconhecer o óbvio, a realidade, e ordenou o início do processo de transferência da embaixada americana de Tel Aviv. A decisão política cumpre uma promessa de campanha para agradar a bancada evangélica e os milionários doadores americanos pró-Israel. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Nenhum país do mundo tem representação diplomática em Jerusalém porque é um consenso internacional de que o status e a divisão da cidade devem ser discutidos entre israelenses e palestinos e não unilateralmente. O anúncio de Donald Trump compromete também qualquer chance de um processo de paz e põe em questão a credibilidade dos Estados Unidos como principais mediadores. Trump disse que a decisão é um passo para avançar num acordo pacífico e continua comprometido em apoiar a criação de 2 estados independentes e que cabe às duas partes definir as fronteiras. E não por falta de aviso do mundo árabe, ciente de uma possível onda de violência, o Pentágono reforçou a segurança nas embaixadas da região. This is a historic day. Um dia de glória para o premier israelense Benjamin Netanyahu, que repetiu as palavras de Trump, e de decepção para o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Os Estados Unidos perdem legitimidade para negociar a paz, disse Mahmoud Abbas. Com o apoio de grupos islâmicos, foram declarados 3 dias de fúria contra a decisão de Trump. As Nações Unidas condenaram o anúncio de Donald Trump. A decisão pode provocar reações de grupos extremistas. Vamos ouvir o nosso repórter Sérgio Uti. Jerusalem as the capital of Israel.
Quanto mais a ideia ganhava força, mais vozes se opunham à decisão de Trump. França, de tous les milieux. Alemanha, Die Rede von Herrn Trump. China e o secretário-geral da ONU. Todos reconhecem que os palestinos também têm direito a Jerusalém e que não há alternativa a uma solução negociada entre os dois lados. No Vaticano, o Papa Francisco lembrou que a cidade é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. E, sem citar Trump, disse que reza por sabedoria e prudência para que novas decisões não aumentem a tensão na região. Di tensione in un panorama mondiale. Países islâmicos em peso condenaram o anúncio. É um erro grave, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia. Mesmo tradicionais aliados dos Estados Unidos, como a Jordânia, se opuseram. O rei Abdullah disse que alertou o presidente que a decisão dele vai alimentar grupos extremistas. A região onde ficam Israel e a Palestina foi uma grande colônia do Reino Unido. Foram os britânicos, inclusive, que ajudaram a desenhar as fronteiras israelenses. E hoje defendem a solução de 2 estados. Nesse caso, Jerusalém teria um status internacional e pertenceria a 2 países. Solução que Israel nunca aceitou. Our position has not changed. Nesta quarta, em discurso no parlamento, a primeira-ministra Theresa May disse que a posição do Reino Unido não mudou e que Jerusalém deveria ser uma capital dividida entre israelenses e palestinos. O Brasil, que historicamente defende a solução de 2 estados, ainda não se pronunciou sobre a decisão dos Estados Unidos. Vai voltar daqui a pouquinho justamente para falar sobre a repercussão. Olha, ele começou falando que antigos desafios precisam de novas abordagens e também dizendo que reconhecem, portanto, que Jerusalém é a capital de Israel. A gente está vendo as imagens ao vivo, portanto, dele assinando já um documento que justamente faz essa mudança de abordagem. Olha, ele mostra esse documento agora para as câmeras e a gente vai falar sobre essa repercussão toda desse pronunciamento que foi feito. Ele também anunciou já a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. O documento foi entregue ali, então Donald Trump deixa a sala. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com toda a repercussão sobre esse anúncio que foi feito.
משוררים, כי שמך צורם